E a vitamina D? Bom, para começar a gente precisa tirar esse nome, né? Porque a vitamina D já sabemos muito bem, nós que estudamos nutrição e metabolismo, a vitamina D deixou de ser chamada de vitamina há muito tempo. A gente já sabe que os grandes nomes aí da suplementação e da medicina molecular e ortomolecular já tratam a vitamina D não como uma vitamina, e sim como um hormônio. Eles chamam de hormônio D. Por quê? Porque a gente sabe que todas as funções hormonais no nosso organismo, ele está mediado por uma função que é executada pela vitamina D, por exemplo. Então a gente sabe que a vitamina D, ela tem um papel muito idêntico aos hormônios. O mecanismo de ação dela no nosso organismo é muito parecido com os hormônios. Então tudo indica que, na verdade, ela seja um hormônio que nós, ao longo do tempo, acostumamos a chamá-la de vitamina. Tá? Qual a principal fonte de vitamina D, Frederico? É o sol. Sim, isso é verdade. Porém, a gente não tem uma absorção direta da vitamina D. A gente precisa converter lá na nossa célula, lá nos melanócitos, a vitamina D, que está ali armazenada, vamos dizer assim, né, uma precursora da vitamina D, em vitamina D ativa no nosso organismo. Então, quem faz isso com muita maestria é o sol. O sol tem essa capacidade. Qual é o sol mais importante para que a gente adquira o máximo de vitamina D possível? É um sol de alta incidência de raios UVB e UVA. Ou seja, eu preciso de ter uma alta incidência desses raios, principalmente UVB. Para isso, eu preciso me expor com a maior parte de área de pele descoberta possível num período de alta intensidade de sol. Ali por volta, por exemplo, entre 10, 11 da manhã até por volta de 3, 4 horas da tarde. Ou seja, é aquele sol no pico máximo. Ah, Frederico, mas isso não aumenta meu risco de ter câncer de pele? Olha, se você ficar horas e horas ali se bronzeando, eu vou te dizer que sim. Porque quem tem câncer de pele hoje em dia? Pessoas que trabalharam ao longo da vida toda em lavouras, brancos, sem proteção solar, de raça normalmente branca, de origem normalmente europeia, são os italianos, por exemplo. Eu falo aqui do Espírito Santo. Aqui tem uma alta concentração de pacientes com descendência europeia e elas possuem câncer de pele por terem passado a vida toda em lavoura, por exemplo, sem se proteger. Ou seja, eu tenho como relacionar câncer de pele com exposição de 10, 15 minutos ao sol por dia? Claro que não, gente. Então vocês podem se expor ao sol despreocupadamente, neste sol de alta intensidade. Protege o rosto, por exemplo, lembra que o rosto ele responde mais, né, por conta dos melasmas, né, das fontes ali produtoras de pigmentação, né, que vai depois trazer manchas à pele, etc e tal. Então, protege o rosto, por exemplo, que é uma área pequena de pele, e expõe o resto o máximo que você puder, máximo de dias que você puder, pelo menos 10, 15, 20 minutos ali ao longo do dia seria essencial para que você tenha uma alta produção de vitamina D. A gente sabe também que a regulação e a concentração de cálcio e fósforo no nosso organismo depende diretamente da vitamina D. Ou seja, a vitamina D que vai fazer e sinalizar para o osso como ele vai acumular esse cálcio para ele se manter forte, para que eu não tenha osteoporose no futuro. Ou seja, como eu penso em suplementação, em algo isolado e olhar só para a deficiência de vitamina D, sem imaginar que ela está diretamente relacionada ao cálcio, ao fósforo, por exemplo. Então, ou seja, eu preciso de uma visão global de todos esses micro e macronutrientes e também sais minerais para que eu consiga abranger o máximo de deficiências que esse organismo possa ter, ok? A deficiência de vitamina D pode não só levar a uma deficiência de massa óssea, como também a doenças que são muito importantes, né? Não só a osteoporose, como, por exemplo, a osteomalácia, que é uma doença específica da infância, e também ao raquitismo, que pode acontecer desde a vida intrauterina, mas também está diretamente relacionada ao câncer, à hipertensão arterial e à diabetes mellitus. Ou seja, você que tem medo aí de ter diabetes na gravidez, você precisaria avaliar a sua concentração de hormônio D no organismo antes de qualquer coisa, ok? Vários artigos científicos já estão publicando algo a respeito disso que eu estou falando. Esse artigo, por exemplo, que foi publicado no Jornal de Medicina, conseguiu identificar, lá no Jornal de Medicina de Doenças Endócrino-Metabólicas, conseguiu identificar e chegaram à conclusão que a deficiência materna de vitamina D ela está diretamente relacionada ao risco desta gravidez desenvolver alterações de pressão arterial e pré-eclâmpsia. Ou seja, suplementação de vitamina D na gravidez
ela é um fator protetor contra pré-eclâmpsia e diabetes e outras doenças que podem surgir, ok? Raquitismo, por exemplo, que a gente acabou de falar. É muito importante. Esse outro, da Clinical Nutrition, é um jornal de nutrição, ele traz como conclusão que a suplementação de vitamina D relacionado com algumas doenças, nesse caso especificamente foi estudado com o Covid, ela está diretamente relacionada a uma maior incidência de resposta inflamatória àquela doença. Ou seja, como a gente sabe que o hormônio D ele é um potente antioxidante do nosso organismo, se eu tenho uma baixa concentração de hormônio D, quando eu adquiro algum vírus ou alguma doença, e aí imagina isso na gravidez, eu tenho uma capacidade maior de ter uma doença mais grave caso eu tenha uma deficiência de vitamina D. Isso foi provado nesse estudo que foi relacionado especificamente ao Covid, tá? Porque está em alta, mas isso se aplica a qualquer doença que cause inflamação no nosso organismo.